Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E hoje, primeira quarta-feira do mês, vamos falar sobre... Todo mundo quietinho, né? Não entendi. Não, primeira quarta-feira do mês é a consciência coletiva, né? E só relembrando, né? Certo? Que na próxima semana, certo? Nós vamos falar sobre formação de personalidades. Na terceira quarta-feira, e nesse mês aqui, acho que vai cair o Natal, né? Terceira quarta-feira já é o Natal? Então não vai ter. Tá? Então, no Natal e no Ano Novo, que cai numa quarta-feira, né? Que é a véspera, então não vai ter. Bom, foi até bom, né, lembrar desse assunto. E aí nós vamos em janeiro, tá? Que seria no caso na primeira quarta-feira de janeiro, que deve ser na quinta-feira, dia 1º, se eu não me engano, mas deve ser lá para o dia 6 ou 7, alguma coisa desse tipo. Tá? Em janeiro nós vamos voltar a esse assunto, isso, tá? Então vamos lá. Dando continuidade, né? Que é a terceira quarta-feira, que é sobre obsessão e desobsessão, e depois a quarta-feira, que é sobre mediunidade. Eu não sei quando é que nós vamos ter novamente 5 quartas-feiras. Acho que em janeiro não tem não, né? Acho que é só em março. Tem? Então, em janeiro nós vamos ter 5 quartas-feiras. Então, na quinta nós vamos falar sobre fenômenos dos efeitos físicos. Tá? Então, vamos lá. Eu já falei várias coisas com relação à forma e como se forma e como que acontece o processo da consciência coletiva. E por que a gente usa esse termo, consciência coletiva? Tá? Por uma razão muito simples. Porque cada segmento no processo dos encaixes, já falei sobre isso, inclusive, né, da divisão dos átomos, dos elétrons, dos prótons e as subdivisões também dos prótons e assim por diante. Quer dizer, em cada uma dessas tem um conjunto de informações. Então, quando você tem um conjunto de informações que faz com que algumas outras façam parte disto, então ali é uma consciência coletiva. Um átomo também é uma consciência coletiva, né? Como diz umas mensagens ligadas a próprias obras que tem aí do próprio Emmanuel e tudo mais, que fala sobre dos átomos aos arcanjos, né? César e muito mais, entendeu? A formação, são tudo formas de consciências coletivas. Por exemplo, eu já até comentei aqui, usei isso como exemplo e vou, para facilitar o andamento, que muitos que possam estar ouvindo agora não tiveram, não viram, né, os outros dias de estudo, que é o seguinte: por exemplo, nós estamos criando na nossa casa o quê? Uma egrégora. Muitos chamam de egrégora, não é isso? Tá. Nós não criamos também uma egrégora na nossa família? Né? Nós não criamos uma egrégore em nossos ambientes onde vivemos, seja no trabalho, seja onde for, é criado o quê? Vamos imaginar que tenha grupos fazendo estudos referente a uma área da ciência. Não está se criando ali uma egrégore? Quantos pensamentos, quantas discussões estão em torno daquele ambiente? Não só físico, mas daquele ambiente entre as pessoas que estão desenvolvendo aquele processo, aquele trabalho. Tá? Então, isto na verdade já é uma consciência coletiva. Então nós temos consciências coletivas diferenciadas. Hoje eu vou começar a diferenciar um pouquinho, que eu coloquei sempre de uma forma literal, né?
certo? Quer dizer, valendo para tudo da mesma forma, e não é. Tá? Quando a gente fala sobre a consciência coletiva de um átomo, ou até mesmo de um arcanjo, a gente está falando de um ser que tem o seu conjunto de informações, né? Certo? E dentro desse conjunto de informações existem as necessidades temporais. Dentro dessa necessidade temporal, certo? É que se reúnem os elementos na formação daquelas necessidades. Foi muito complexo o que eu coloquei aqui agora? Tá, eu vou tentar simplificar. Eu tinha que colocar o conjunto, depois, né, separar um pouco de cada vez. Então vamos lá. Um átomo, por exemplo, tá? Por exemplo, eu falo da água porque fica mais fácil. H2O, tá? Hidrogênio e 2 de oxigênio. A formação do átomo de oxigênio, por que nós podemos determinar que aquela informação ali, se for alterada, ela deixa de ser de oxigênio, correto? Né? Que se você altera, né, alguma coisa na informação do conjunto que determina aquela formação daquele átomo, ele deixa de ser de oxigênio. O mesmo ocorre com o de hidrogênio. Você pode até acrescer, né, a quantidade, por exemplo, de átomos, certo? Em uma célula de água, tá? Que seria, por exemplo, a quantidade, né, de átomos de oxigênio. Mas a informação em cada átomo, ela é específica. Qualquer alteração ali, ela vai deixar de ser, né, de oxigênio. Ela vai ser outro tipo, né, de átomo. Então, estas informações ali é que determinam o como se movimenta e quais as informações que se agregam a esse átomo para que ele possa se tornar uma consciência coletiva formada. Então, tanto os prótons, os elétrons e os nêutrons estão compostos pelos elementos por quantidades específicas do quê? Certo? De potências. Tá? Então, ali nós estamos falando do quê? De um indivíduo, que é o átomo de oxigênio. Só que ele é o quê? Uma consciência coletiva. Quando ele se forma em uma molécula de água, tá? Ele vai estar sendo agregado pelas informações da consciência coletiva chamada molécula. Tá? Entendeu? Então, porque se você alterar o tipo de átomo contendo ali, ela deixa de ser água. Tá? Ela passa a ser outros elementos, quer dizer, outros valores e outros nomes. Então, a molécula de água contém o quê? Para que ela forme o H2O. Essa quantidade de moléculas de átomos de oxigênio e a de hidrogênio. Informações. Estas informações é que podemos chamar de consciência coletiva. Tá? Essa parte deu para ficar mais ou menos entendido? Cida? Não, tá bom. Conseguiu ficar mais ou menos entendido essa questão, pelo menos até a molécula? Denise? Tá. Então, o que acontece? O mesmo se dá com, vamos supor, a formação de um órgão. Então, a quantidade de moléculas que tem água, certo? Então, só que, da mesma forma que para se formar uma molécula, uma célula, né, de água, é necessário 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Para se formar um órgão, por exemplo, um coração. Então, existe ali, certo, uma quantidade de informações, tá, que fazem com que as moléculas se agreguem no formato específico daquelas informações.
tá? Da mesma forma, o conjunto de órgãos que nós temos em nosso corpo, tá? Como que acontece? Porque aí vai depender de quem? De nós. Então nós somos também o quê? Uma consciência coletiva. E como é que nós somos uma consciência coletiva? Porque são as informações que temos em nós, nos registros do nosso perispírito, tá? Que estas informações determinam como que os nossos órgãos vão estar agregados. Entendeu? A partir do quê? De que forma? Tá? Então, no nosso perispírito, cada célula do nosso corpo, cada átomo, tem informações específicas que vão se agregar naquela forma que ali está. Tanto que o nosso humor, por exemplo, pode modificar o nosso organismo. Nós podemos produzir um bem-estar ou um mal-estar. Então, quem é que produz e quem é que manipula, digamos assim, certo? O conjunto das informações para que os órgãos funcionem da forma específica que elas já funcionam? Tá? Somos nós, quer dizer, o conjunto, certo, de informações, tá? Por isso que nós somos o quê? Uma consciência coletiva, porque são vários indivíduos. Cada órgão, para se dizer, é um indivíduo, mas sob o comando nosso, né? Cada célula é um indivíduo, sob o comando das informações do órgão. Cada átomo é um indivíduo, mas baseado nas informações do que? Da célula. Tá? E assim sucessivamente. Entendeu? Então, se nós começarmos a entender isso, nós inclusive vamos entender depois como é que funciona o passe, tá? Como é que funcionam os tratamentos espirituais, como é que funciona o processo nosso de vida física, que nós podemos nos adoecer ou ficar saudáveis dependendo da nossa ação, tá? Porque são esses registros dessas informações e que nós temos o controle no caso do nosso corpo. Seja de forma consciente ou inconsciente. Porque existem várias partes do nosso corpo que são automáticas, né, e não precisam de nós. Eu vou mexer meu braço, eu preciso pensar e querer mexer meu braço. Tá? Mas os meus órgãos no meu corpo estão funcionando naturalmente sem que eu precise disso. São autônomos, digamos assim. Tá? Porque tem todo um conjunto de informações já que determinam todo o funcionamento. Mas esse conjunto de informações estão contidos aonde? Em nosso cérebro? Não, por quê? Porque muitos podem pensar que é uma questão de herança genética. Mas se fosse assim, todos os descendentes da mesma área genética seriam bem semelhantes, né? No mínimo. Tá? Por que não? Porque cada ser traz a sua individualidade de informações. Tá? Que faz com que você desenvolva o seu corpo a partir das necessidades que estão contidas no perispírito. Então, a formação do teu cérebro, digamos assim, que vai te dar condições de uso, tá? Para cada movimento e cada ação do teu corpo funcionar, entendeu? Ele tem esse conjunto de informações, não são a parte genética que vem com o espermatozoide e também da informação do óvulo. Essas informações estão contidas no perispírito, que vai formando desenvolvendo a nossa formação. Tá? Então, o nosso perispírito, ele tem, digamos assim, a consciência coletiva. Mas o perispírito é a consciência coletiva?
Bom, não. O perispírito, ele é um elemento de transição em formato semimaterial, nós chamamos de matéria quintessenciada, a partir das informações contidas no próprio espírito. Só que você não vai... O que é o espírito? É o conjunto de todo o nosso saber, desde a nossa primeira informação até todo o conjunto de tantas formas de vida que já tivemos. Nós somos milenários, tá? Nós já vivemos milênios e milênios e milênios em formas diferentes, tá? Para chegarmos ao que temos hoje, ao que estamos hoje. Porque nós não somos seres humanos, nós estamos, né, animando corpos humanos nessa fase de evolução, tá? Então, vamos imaginar, certo, que nesta vida esteja programado para eu vir como homem, tá? Então, os registros que vão estar ali vão fazer com que o desenvolvimento daquele feto passe a ter uma forma, né, masculina. Vamos imaginar que eu venha com uma necessidade de viver como mulher. As informações contidas, já programadas no perispírito, que está intrinsecamente ligado a toda a formação do corpo, no seu desenvolvimento, que tudo não passa de informação, tá? Para então desenvolver, né, aquele feto como mulher e assim por diante, certo? Mesmo doenças congênitas estão ligadas ao que? As informações contidas no perispírito, tá? E assim por diante. Então, bom, esta é uma questão individual, quer dizer, individual que eu estou dizendo é de um ser responsável. Esse sistema que eu estou explicando aqui agora seja do individual, do átomo a um arcanjo, quer dizer, em todos os níveis de evolução está ligado ao mesmo processo. Isso é uma coisa, tá? Vamos agora entender de outra forma, certo? Quando eu falei sobre egrégor, por exemplo, já é um conjunto de seres autônomos. São indivíduos. Nós aqui, por exemplo, estamos construindo nossa egrégor. Nossa egrégor não é uma consciência coletiva? É. Agora, ela determina a nossa forma de viver? Não, ela influencia. Porque quando estamos num ambiente, né? Se você sente um ambiente com pouco oxigênio, você começa a respirar mais forte. Se você está num ambiente com bastante oxigênio, você respira mais tranquilo, porque você não precisa forçar. E o que existiu ali? Uma influência do ambiente, tá? Então o ambiente, vamos supor, a nossa egrégora, ela está sendo formada pelas nossas ações, sejam elas de palavras ou mentais, ou de pensamentos, né? Então foi formada uma egrégora. E quem entrar aqui vai sofrer o quê? As influências desta egrégora, tá? Então a egrégora já é uma consciência coletiva, mas já não determina a sua ação. Ela só influencia. Tá? Então hoje eu estou tentando dividir, que eu expliquei muito sobre a formação, né, das consciências coletivas. E agora eu estou separando as duas formas. Uma são dos seres, né, são os indivíduos, tá? E a outra é do coletivo, digamos assim, como eu acabei de falar agora aqui, de uma egrégora, tá? Que tem a capacidade de influenciar. Hoje mesmo, por exemplo, 2 pessoas me mandaram mensagem me pedindo auxílio, tá? Automaticamente esse pedido foi feito praticamente aos amigos espirituais, né? E, ao mesmo tempo, se utilizando da egrégora da casa, do espaço, né? E das energias que já estão contidas no ambiente, certo? Para essas 2 pessoas poderem receber o auxílio. Entendeu? Então, da onde vai ser retirado, né, o material necessário para aquele auxílio? Além da vontade do auxílio dos espíritos.
ou a minha própria vontade de querer auxiliar, desse conjunto dessa egrégora. Tá? Esse é o ponto. Então a egrégora é como se fosse um banco. Aí você deposita energia quando você vibra no ambiente, né? E quando você precisa, né, você de alguma forma se utiliza daquele ambiente, daquela energia. Então é basicamente isso. O mesmo se dá na ideia dos deuses, dos orixás, é tudo a mesma coisa. É como se quando você constrói uma egrégora, é como se você estivesse construindo, né, um banco, né, uma consciência coletiva, certo, de indivíduos, que é diferente de você ser uma consciência coletiva de elementos, conjuntos de informações que dão a nossa forma física, ou que dão a nossa forma perispiritual. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Fiquem à vontade. Eu sei que é meio complicadozinho, né? Fazer essa divisão, né? Do que é uma coisa, entendeu? Do que é outra. Quer perguntar nada, não? Hein, Gustavo? Não? Gabi? Nada? Tô todo mundo. Uhum. Denise? Todo mundo entendeu, então? Você entendeu, Ana? Entendeu? Entendeu? Entendeu, Paulo? Entendeu? Não, mas se tem alguma dúvida, pergunta. Vamos. Não, dúvida não. O que é exatamente? Tem que ser digerida. O tempo vai sendo digerido. Não entendi. Vai sendo digerida. Ah, sim, é porque por isso que eu estou jogando em pedacinhos, né? Eu coloquei as outras um conjunto e agora estou separando. Começa lá embaixo, na molécula, no átomo, vai invadindo o corpo, vai levando, junta os corpos. Enfim, essa é uma coisa. Agora, o que eu estou falando agora aqui é a divisão disto, isso são indivíduos, tá? Vamos supor, seja do átomo ao arcanjo, né, como diz Emmanuel, tá? É essa formação de consciências coletivas, tá? Agora, existe a outra que a gente está falando agora aqui, que é esta de uma egrégora, seja de um ambiente religioso ou de um ambiente científico. Eu já citei um exemplo interessante, eu gostei muito daquela ideia, há uns 20 anos atrás, não lembro exatamente quando foi. E aí, então, o pai de uma pessoa, né, do meu convívio, desencarnou, né, faleceu com tetraplégico, mas primeiro ficou de cadeira de roda, como que é mesmo, antes de ser tetraplégico? Paraplégico. Tá? E depois ficou tetraplégico. E aí, discutindo com a pessoa, né, sobre esse assunto, e a pessoa teimando que não existe cura para isso, não existe como modificar. E aí, então, eu fiquei ali tentando encontrar, eu comecei a explicar para ela um processo, que é somente fazer uma ponte, enfim, expliquei de forma técnica, não vou ficar respondendo aqui, certo? E detalhes de como ia ser feito isso, como pode ser feito isso. Porque apenas existe uma obstrução na comunicação, entendeu? E aí, ficou, né, dito pelo não dito, uns 2 anos depois, 2 ou 3 anos, não lembro exatamente, né, que faz muito tempo, apareceu uma reportagem no Fantástico, que alguns grupos de cientistas estavam... Já existe. Hã? Sim, mas isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás. Eles já fizeram isso e ninguém sabia. Sim, então, mas sim, mas daí quando veio a notícia, há uns 20 anos atrás, no Fantástico, falando sobre o caso, mostrando, né, o que eles estavam desenvolvendo nessa área, e exatamente o que eu expliquei para ela é como se eu tivesse narrando aquilo que eles estavam apresentando lá no Fantástico. Como é que isso funciona? Como é que eu
como é que eu consegui identificar isto que não tinha sido noticiado ainda? Tá? Muitos poderiam dizer, algum espírito, né? Tipo, nesse caso, não. O que aconteceu aí? Na busca por um resultado, por uma informação ligada ao que estava sendo discutido, é como se eu conseguisse me ligar a esta consciência coletiva dos estudos. Muitas coisas são descobertas ao mesmo tempo em países diferentes, em lugares diferentes. Por quê? Porque a comunicação não é apenas pelo que nós conhecemos, e sim pelo pensamento. Então, quando nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais capazes de aprender e saber de coisas, né? Muita gente me pergunta, né, como é que você sabe essas coisas todas? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque eu não tenho formação praticamente para isso. E às vezes eu fico explicando coisas, né, que precisaria ter realmente, né, um grau de conhecimento interessante. Então, nesse caso, por exemplo, eu me liguei ao que estava sendo discutido, ao que estava sendo estudado. Né? Por eu buscar sempre entender o que está acontecendo. Eu não gosto de não ter respostas. Quando eu olho para uma planta, por exemplo, eu fico observando às vezes como é que ela funciona, como é que funciona o sistema dela. Tá? Por que acontece o que acontece dentro dela? Certo? Por que uma é diferente da outra? Então isso se chama estudo. Então as pessoas não estudam apenas lendo livros, elas também estudam avaliando e observando as coisas em torno. Por que o comportamento de alguém é assim? Por que o comportamento de outro é de outra forma? Então você vai desenvolvendo o quê? O conhecimento? Não, você vai se tornando mais sensível. Como eu falo aqui sobre a questão da mediunidade, não se desenvolve a mediunidade, você desenvolve a sensibilidade de sentir. E aí então você começa a ter condições de usar a mediunidade de forma mais consciente, não apenas sendo um instrumento ou sendo apenas um aparelho de uso, porque você passa a desenvolver a sensibilidade do que está acontecendo, você participa daquilo que está ocorrendo. Então, a consciência coletiva, ela é diferente, no sentido, quando acontece desta forma, como uma egrégora, como, por exemplo, um grupo de pessoas que estão estudando uma coisa. Tá? Isso tudo vai sendo difundido, porque está no universo mental, de uma consciência coletiva muito maior. Tá? Não existe aquela frase que diz que às vezes o universo conspira ao nosso favor? Por quê? Porque nós nos ligamos. Eu até escrevi um pequeno poema sobre isso. Tá? Aquilo que pensamos e falamos são como luzes das estrelas que, mesmo após não existirem mais, elas continuam sendo vistas, suas luzes, no momento em que elas foram produzidas. Então, o que nós estamos estudando aqui hoje, tá, é forever, sempre. Em algum momento vai ser captado em algum lugar. Vão compreender? Talvez sim, talvez não. Vai depender do nível de conhecimento que cada um traz para compreender aquelas informações. Nem, por exemplo, você tem, por exemplo, ali um aparelho, né, eu posso falar o nome, não tem problema, NET, por exemplo, tem aquele aparelho da NET, não tem? Naquele aparelho da NET, o que é feito? As informações vêm para um cabo, tá? Certo? E dentro desse cabo é passado o quê? Uma série de informações em dígitos, né? Certo? Tá? São dígitos binários ainda, principalmente naqueles cabos coaxial, né? Mas tudo bem. E aí ele passa para o aparelho e ali tem o quê? 100 canais diferentes.
Então você determina o canal, então o sistema de decodificação, tá, das informações que chegam até o aparelho. Se você não tem um decodificador, ou se ele não está em condições de decodificar aquelas informações que chegam, tá? Como é que vai ficar a imagem da televisão? Né? Sem imagem. Por quê? Porque você não tem o decodificador. E o nosso aparelho da NET qual é? Para decodificar essas consciências coletivas que existem. Qual o aparelho? Nosso cérebro. Tá? Por isso que nós temos que desenvolver o quê? A sensibilidade de sentir. Mas se nós não temos desenvolvido em nós a capacidade de decodificar as informações, é como se não existisse informação nenhuma. Tá? Nós podemos nos comunicar só no pensamento, sabiam disso? Eu falo porque eu já experimentei algumas vezes isso. Tá? Estava conversando com um amigo que também tem um certo conhecimento. Eu estava fazendo inclusive um trabalho em um centro. E aí eu falei com ele assim, né? Eu falei, vamos conversar mentalmente? Ele falou, tá. Aí eu olhei para ele e falei, não. Porque eu entendi a pergunta que ele fez, né? E aí depois a gente confirmou que realmente ele tinha feito um questionamento e eu disse que não era aquilo. Sabe, ali mesmo a gente confirmou que a gente conversou mentalmente. Tá? Eu até tive uma experiência muito interessante, que eu trabalhava com mais uma médium em um centro, inclusive até bem conhecido, e nós quase não precisávamos usar as palavras. Com vocês eu já comentei sobre isso, mas em gravação só para ficar mais fácil. Tá? Foi um fato bem interessante. Estávamos lá, eu cheguei, aí essa pessoa recebeu uma entidade, e essa entidade falou, meu filho, não vai ficar na mente dessa pessoa, tá? Porque eu preciso falar diretamente mesmo contigo. Ele não falou contigo, né? A linguagem foi outra, mas essa linguagem é minha. E aí, vocês precisam parar com isso. Sim, mas parar com o quê? Vocês estão aqui no corpo, vivendo no corpo físico. Mas vocês já não estão mais se falando, vocês só conversam mentalmente. Eu não precisava falar, e nem ela precisava falar no trabalho, o que tinha que ser feito, a gente, sabe, da mesma forma que a gente entende o que o espírito está passando, entendeu? A gente atuava tanto, né, sobre várias áreas, que a gente não precisava mais conversar. Tá? Então, nós levamos uma bronca. Por quê? Porque eu falo, você tem que entender que vocês estão vivendo no corpo físico, está aqui. Quando a pessoa chega em casa, vai dormir, se desprender do corpo, só para ficar perto de você e conversando contigo. Ainda bem que vocês não fazem nada de errado, mas ainda bem que, né, que a gente da letra falou, porque não tem nada que se escondido, né, no mundo espiritual. Eu sei que eu levei uma bronca, tanto com relação a gente não usar mais a linguagem verbal, de palavras, né, certo? E ao mesmo tempo também a gente está se comunicando, fazendo um montão de coisas fora do corpo. Entendeu? Isso estava prejudicando o andamento, certo, do que cada pessoa tinha como compromisso de vida, né? Ficou gerando ali uma dependência. Por quê? Eu não tinha essa facilidade com outras pessoas, e ela também não. Você imaginou você começar a conversar com uma pessoa mentalmente? Legal. Sim, mas e aí? Você não vai querer conversar com mais ninguém quase, né? Você vai ficar o tempo todo. Você entendeu? Se tornou um vício, se tornou não é uma coisa de um momento ou outro. A gente já não precisava mais usar de linguagem. Agora, se isso é possível aqui
Você imagina com relação a dimensões maiores. Não é que esteja errado, é que a intensidade daquilo que estava ocorrendo, de conversar o tempo todo, é como se você tivesse meio que se separando, sabe, do meio que você precisa viver, da forma que você precisa viver, tá? E aí então nós fomos repreendidos referente a isso e passamos a tomar mais cuidado, né? A falar mais. Tá? Você vê que interessante, é um fato real, não tem como, certo? Muitas pessoas, inclusive na época, sabiam disso, né? Até brincavam com a gente sobre isso, tá? Então, eu estou contando um pedaço de uma história que eu vi, apenas para deixar claro que eu não estou falando porque eu li nos livros, não, eu não vi muitas experiências desse tipo. Eu tive a oportunidade de, sabe, de conhecer coisas, né, que me deram uma condição de poder hoje entender melhor todo esse mecanismo. Eu acho que a espiritualidade me permitiu, né, viver essas experiências exatamente para que eu hoje, né, nesse tempo de vida que eu tenho, eu consiga ter argumentos, né, eu ter experiências, né, para poder compreender o funcionamento dessa questão toda, que para mim é fácil de entender. O que é difícil é explicar para as pessoas como funciona. Porque cada pessoa traz com ela uma base de conhecimento. E cada um de vocês vai entender de um jeito, né? Cada um de vocês tem um interesse na vida de forma diferente dessa que estou apresentando. Mas como todos nós aqui somos médiuns, nós vamos utilizar esse conhecimento, mesmo que não compreendendo muito bem, que vão estar em nossos arquivos mentais, no caso do nosso intelecto, tá? Para a gente poder exercitar algumas funções conscientes, não apenas sendo usado como instrumento, né? Não apenas sendo médium, né? Mas podendo atuar, certo? Mediunicamente, mas em conjunto com os amigos espirituais, compreendendo a formação disso tudo, né? Me desculpe, meus amigos, é que eu peguei uma pequena virose, né? Ela está tentando brigar comigo, eu estou brigando com ela, mas eu sei que daqui a pouquinho passa, tá? Então vamos lá. Ficou muito difícil de entender essa parte? Acho que deu para ter uma... Tá. Eu ainda não entrei muito nessa questão das religiões, como eu sei que esse trabalho que nós estamos fazendo agora vai resultar num livro que me foi pedido para escrever há mais de 10 anos, há quase 15 anos atrás, sobre deuses e orixás, né? Certo? Mitos e verdades. E que eu ainda não me senti em condições de escrever, apesar de eles terem me mostrado mentalmente, né, enquanto eu caminhava na praia, no trabalho que eu fazia lá. E aí, então eu vou aproveitar, né, esses exercícios que estamos fazendo sobre consciências coletivas para poder colocar de forma didática, né, sem que, como eu posso dizer, sem entrar muito no sentido de criticar, ou determinar isto ou aquilo, apenas colocando de uma forma didática como que isso tudo se forma, tá? Então é isso. Bom, vocês têm certeza que vocês não querem fazer nenhuma pergunta? É que eu gosto quando vocês perguntam. É sério. Senão vira um monólogo, né? Tem certeza? Então tá. Bom, então vamos seguir em frente. É que eu acabei ficando assim, tipo, querendo discutir mais essa questão para não entrar na outra parte, porque aí a gente vai abrir espaço, né, para muita coisa. E essa área é uma área bastante complexa, tá?
Vocês têm noção como é que funciona a consciência coletiva dentro de uma família? Eu vou só expandir um pouco mais isso. Lembra que eu falei sobre as influências políticas e formação de grupo? Até criei, inclusive no outro livro tem um contexto, né, sobre isso, tá? Onde duas pessoas convivem, você começa a desenvolver ali um processo político, aonde você coloca as suas questões, a outra pessoa coloca as delas, e dentro dos interesses, tá, você vai ou cedendo, ou você vai exigindo, enfim, certo? Então você vai construindo ali um grau de importância que seria um terceiro personagem, que é o nós. Então, duas pessoas se encontram, tem a sua opinião, tem a opinião do outro, e tem a opinião dos dois, que seria o nós, que seria o coletivo. Você vê que ali já começa a se formar também uma outra consciência coletiva. Três pessoas, já forma-se uma outra consciência coletiva. Uma família, forma-se uma outra consciência coletiva. Então, em cada situação que você vai convivendo com um grupo, você vê que tem coisas que você faz na sua vida, tá? Do lado de fora da família, e que na família, junto com a família, você já não faz. Por quê? Porque ele tem um conjunto político de informações aonde você não quer destoar ou não quer, né, quebrar aquela forma de visão. Tá? Por quê? Porque ali existe o quê? Uma consciência coletiva. Então, a consciência coletiva interferiu no seu jeito de ser? Não. Mas influenciou no seu jeito de agir enquanto convivendo naquela consciência coletiva. Entendeu isso? Entendeu, Denise? Isso que eu expliquei agora? Não, né? Então vamos lá. Você age do mesmo jeito dentro da tua casa e aqui? É? Você toma certos cuidados aqui. Por quê? Porque aqui existem várias pessoas com pensamentos diferentes, certo? Buscando uma mesma ideia, que seria o quê? Na formação desta egrégora, que nós chamamos de consciência coletiva. A tua família, não tem coisas, por exemplo, que você evita falar? Por quê? Porque lá existe um conjunto de informações e interesses que, se você usar uma certa linguagem, o que vai acontecer? Tá? Você vai criar uma situação, né? Então você está sendo o quê? Você está sendo obrigada a agir da forma que você age lá? Não, mas você está sendo influenciada por esta consciência coletiva que é a tua família. Aqui você tem coisas que você não vai agir do mesmo jeito que em outro lugar. Por quê? Porque aqui também existe uma outra consciência coletiva. Tá? Mas a consciência coletiva daqui interferiu na sua vida? Ela influenciou. Tá? Então, as consciências coletivas não interferem, elas influenciam. Tá? As consciências coletivas, elas seriam também comportadas como bolhas? Com? Bolhas. Bolhas. Então, mas é isso que eu estou tentando falar. Certo? Não é que bolha, seria até ilustrativamente falando, seria basicamente, são bolhas de informações. Só que uma bolha tem uma retenção, né? E um conjunto de informações não é retido. Tá? Você, quer dizer, a nossa egrégora, ela pode estar ligada, certo? Em qualquer lugar do planeta. Tá? Porque ela não é numa bolha. Mas vamos imaginar que seja um campo de informações.
tá? Então a consciência coletiva é o conjunto das informações daqueles que convivem e formam aquela consciência, tá? Se uma dessas conjuntos de informações influenciar um outro conjunto de informações. Sim, desde que existe uma correlação, tá? Esse é o processo natural das consciências coletivas, A gente não pode falar sobre consciência coletiva no singular. Não existe consciência coletiva no singular. Olha só, olha a frase. Não existe consciência coletiva no singular. Tá? Porque ela não tem limites. Entendeu? O limite são as informações. Então não tem limite. Porque conforme vai se alterando as informações, que nem nós estamos discutindo essa área hoje. Então a nossa egrégore também absorveu e tem no conjunto, por exemplo, você monta um site. Vou fazer de conta que a egrégore é um site, tá? E aí então você começa a jogar um monte de informação ali e pessoas também começam a entrar no site, né? Fazer perguntas e tudo mais. Ali vai se somando um monte de coisas. E aí você começa a separar por links, por exemplo, tá? Então, eu estou montando o meu site agora, que é para lançar os livros, enfim, as palestras, aquela coisa toda. Então, se você quiser ver no site, por exemplo, sobre reencarnação, um exemplo, tá? Então você vai clicar no link, né, sobre palestras nessa área. Ah, eu quero ver os livros que tem. Você vai entrar no link do quê? Dos livros. Ah, mas eu quero livros técnicos. Não tem isso ainda, mas vamos imaginar. Aí você, quer dizer, você vai criando dentro da nossa egrégore, tá? Eu estou pensando agora aqui lá na cantina. Então, dentro da nossa egrégore não tem a cantina? Tem. Entendeu? Então você está dentro, tipo, do site ou dentro dessa egrégore, que é uma consciência coletiva com diversas ramificações. E tem a ver com cada um. Não sei se eu consegui. Isso é uma linguagem que desse para entender o que eu explico. Então a egrégore ela pode ser algo simples, como pode ser algo muito complexo. Vai estar no tamanho de acordo com os que frequentam e que fazem parte disso. Tá? Por que é tão difícil eu vou entrar num assunto que... Mas tudo bem, eu tenho que fazer, não tem jeito. Por isso que eu estou relutante em alguns pontos, né? Certo? Mas vamos imaginar que uma crença baseada em certo e errado. Tá? Então, o que vai acontecer ali? As pessoas são disciplinadas, vamos dizer assim, tipo, quando você adestradas a acreditar de uma forma, tá? Então você passa a acreditar de uma forma. Então, quando você passa a acreditar, você está fazendo o que naquela egrégora? Você está alimentando, tá, aquela egrégora do quê? De um certo radicalismo na forma de pensar. Que nem, por exemplo, nós não acreditamos no capeta, nem no diabo, nada disso, né? Até eu brinco, né? São todos meus netinhos. Certo? O pessoal acha engraçado quando eu falo isso, porque, sabe, são só espíritos. Não existe isso. Inclusive não existem, se um orixá se apresentar, certo? Tenha certeza, não é um orixá. Porque o orixá é o quê? É uma consciência coletiva. Quem se apresenta é um espírito, buscando estar na forma, na crença da forma que se tem, tá? Que dá aquele sentido. Entendeu? Então, é a forma mental de um conjunto de pessoas, de espíritos, encarnados e desencarnados, que passam a acreditar naquela forma, daquele jeito. Está errado? Não, nem errado e nem certo.
está no tempo de cada um. É o que eles acreditam. Tá? Entendeu? Então, você tem uma infinidade de formas de acreditar. Tanto que as pessoas vão se aproximando por 2, 3 motivos, basicamente. O primeiro motivo é se sentir seguro. Então, você procura um grupo, um meio, ou uma egrégore, né? Certo? Ou está ligado a uma crença religiosa de deuses, ou de orixás, né? Ou de um Deus único, tanto faz. Isso tudo, sabe? É o tempo de cada um. Tá? Porque se existe um Deus único, ou se existem vários deuses na forma de cada um acreditar, tá? Não é uma questão da verdade, é uma questão da forma que cada um acredita ser uma verdade. E se para aquela pessoa ou para aquele grupo é uma verdade, então que seja. É o tempo de cada um, na forma em que cada um precisa acreditar naquele tempo. Tá? Por isso que é muito difícil. Você vê que quando, vamos supor, eu vou usar uma guerrazinha que existe já há algum tempo entre o pessoal de terreiro e o pessoal de são os protestantes. Eu não gosto de chamar de evangélico porque o umbandista é evangélico, né? Afinal de contas, acredita em Jesus, né? Chama de Oxalá, só muda o nome, mas apesar que o nome Jesus também não existe, né? Certo? Foi criado a partir da palavra Jota, que foi criada em 1520 e pouco, que foi oficializado esse nome. O nome, na verdade, é Exua. Tá? Então, só que os umbandistas chamam do quê? De Oxalá. Né? Então é só uma questão nominativa, é só uma questão de nomenclatura. Tá? Agora, você vê que existe uma rivalidade, não existe? Então existem muitos que bateu cabeça, né, que a gente chama, quando a pessoa bate a cabeça para mostrar que é daquela cultura, né, daquela doutrina, certo? Seja do candomblé, por exemplo, que bate a cabeça, faz aquelas coisas todas, e depois, quando não se sente confortável e recebe uma ajuda ou qualquer coisa em proteção na igreja, vai para a igreja e começa a xingar e falar mal do outro. Por quê? Porque passa a acreditar. E ali ele está encontrando o quê? Um grupo para se sentir protegido. Tá? Como o grupo começa a falar mal do outro, o ser que passa também a falar mal daquele. E assim por diante. Tá? E o mesmo se dá ao contrário. A pessoa está lá naquela religião, aquela coisa toda, né? Certo? Seria, no caso, o protestante. Tá? Eu estou falando mais daqueles mais fanáticos. E aí, de repente, vem uma doença, alguma coisa desse tipo, não consegue nada ali. Aí, de repente, procura um outro lugar pela necessidade e acaba recebendo uma cura. A cura não existe, né? Mas uma aparente cura em alguma coisa e começa a falar mal do protestante. Essa discussão toda está ligada a quê? Aonde você se sentiu protegido. Então a primeira coisa que o ser procura, seja qualquer animal, planta ou nós, estado nominal, a gente busca o quê? Um lugar onde se sinta protegido. Se você chega em algum lugar, você pode estar morto de fome, mas qual a primeira coisa que você busca? Proteção. Não é? Depois que você se sente protegido, é que você vai buscar o alimento. Você vai saciar a necessidade da proteção para depois saciar a fome ou a sede. Tá? Então, o processo todo dos grupos, tá? Sejam religiosos, sejam sociais, seja para roubar, seja para matar, é sério, estou falando já em todos os níveis, certo? Você pode ver que são grupos. Você não vê nenhum ser individualmente agindo de uma forma, né?
Ele vai buscar sempre fazer parte de um grupo. Tá? E esse é o processo natural. Só que é muito difícil depois entender que existem outras formas de conhecimento, porque você fica tão preso àquelas verdades que são difundidas naquele ambiente, tá? Que você não consegue ver nada além. Entendeu? As outras coisas não são reais. A real é aquilo que você está vivendo, porque é ali que você se sente protegido. Então você imagina um grupo, uma igreja, uma religião, uma seita, ou enfim, seja o que for, o grupo ali acreditando naquilo o tempo todo. Então eles estão alimentando o quê? A sua própria egrégore. Com qual informação? Aquela em que o grupo está. Mesmo que você queira sair disso, você acaba levando consigo esses vícios mentais. Isso pode, né? Seria uma manipulação também dos elementos do... A manipulação em si, ela é muito relativa nesse caso. Ela não é da mesma forma que você faz uma manipulação para obter um resultado da pessoa. Porque nesse caso, muita gente acredita, que às vezes eu fui em lugares, por exemplo, meu irmão, você precisa ir lá para a igreja para você ser salvo. Eu brincava, não, mas eu não quero ser salvo. Entendeu? Porque se você não for salvo, e depois quando você morrer, você vai ver lá, mas tudo bem, eu posso visitar lá os capetas, os diabinhos, não tem problema nenhum, não estou preocupado de ser salvo. Mas eu brincava, né? E já até levavam assim, tipo, estou falando de um grupo que eu frequentei um trabalho que tinha um grupo desse tipo. Então ali, na cabeça deles, eles acreditavam que realmente estaria salvando a pessoa. Tá? Porque se ele não demonstrar que acredita, ele também não se sente salvo. Porque para ele só pode ser salvo se ele salvar. Entendeu? Esse é um processo, não é uma manipulação ativa por um interesse pessoal de exploração momentânea. Tá? Por isso que a gente precisa separar uma coisa da outra. Tá? A manipulação, ela pode ser utilizada de várias formas. E quais são os interesses que estão por trás? Lembra aquilo que eu falo o tempo todo? Que o universo inteiro, ele funciona por influências e interesse. Então o universo funciona por interesses e influências. A influência de uma forma muito drástica, que aí entra a manipulação. A manipulação é transformar o seu interesse para que o outro haja como você quer. Se você influencia, é um processo natural. Se você manipula em um momento qualquer, podemos classificar como um desequilíbrio. Agora, se você começa a manipular o tempo todo, interferindo ostensivamente na vida do outro, aí é um processo de obsessão. Inclusive no livro Obsessão e Desobsessão, né, dos encarnados e desencarnados, eu coloco um capítulo sobre os processos obsessivos coletivos, que eu divido em 3, e um deles é o religioso. Um pastor ou alguém da igreja que fica dizendo o tempo todo, interferindo na vida de alguém sobre a religião, ele é um doente, tá? Eu estou falando isso porque eu provo, tá? É um doente, seja o pastor, seja o obreiro, seja quem for, que ostensivamente interfere na vida do outro, para que o outro siga aquilo que ele acredita. Ele é um obsessor religioso. Tá? Aí, eu sei que a gente vai falar sobre obsessão na quarta-feira de obsessão, que é na terceira quarta-feira. Mas tudo isso que eu estou tentando fazer, separando em segmentos, ele vale para todo esse conjunto. Fala. Agora,
Agora, se ele faz isso achando que está salvando, aí ele ainda é um obsessor. Ele é um obsessor. Tem uma mãe, por exemplo, que quer obrigar o filho a ser médico. E ele está falando, não quero ser médico, eu quero ser maconheiro, eu curtir a vida, fazer trançazinha na praia e pronto. Olha só o que eu fiz aqui. Eu fui bem longe. Sim, mas eu fiz de propósito. Tá? Eu quero ser hippie. Não, mas você tem um dom para ser médico. Mas quem disse? Ela está vendo o dom. Ela quer o mal dele? Não. Mas ela obrigá-lo a fazer isso o tempo todo. O que ela está fazendo? Ela está sendo obsessora. Por quê? Porque ele não está vivendo a vida dele. Ela está obrigando o garoto a viver a vida dela, em que as próprias frustrações, às vezes, de não atingir a sua vontade, certo? Ela faz com que ela sofra. E ela vai sofrer por quê? Porque ela não atinge o objetivo dela, que é fazer com que ele faça o que ela quer que ele faça. Você conhece um caso semelhante, né? Mas não nesse nível, é claro. Mas você conhece um caso onde a pessoa, uma mãe, por exemplo, às vezes é capaz de mandar matar o filho se for preciso, já que ele não segue aquilo que ela quer. Eu prefiro meu filho seco, né, do que não aceitando as minhas orientações, né? Não tem isso? E eu já conheço muitos casos, tá? Entendeu? Então, eu já lidei com muitos. O que eu mais faço, esse trabalho que a gente faz aqui, eu lido tudo isso o tempo todo, tá? Então, a questão não é só de ser por querer o bem ou o mal. O bem e o mal é de cada um. Tudo é vida, nós somos imortais, né? Então, quando você interfere ostensivamente na vida de alguém, isto é um processo obsessivo, tá? E quando é um processo coletivo de uma família, tá? Certo? Então você cria uma egrégore, uma família, por exemplo, que o judeu, por exemplo, só pode casar com o judeu. O que é isso? Tá? É um processo obsessivo, coletivo. É um processo coletivo onde todos esses seres estão envolvidos, porque se eles saírem daquela função, da forma daquela função, eles serão excluídos do grupo e não terão mais o que? A proteção do grupo. Tá? Eu conhecia uma moça, né, quando eu morei na Barra, que morava tinha uma vizinha que tinha uma amiga que era filha de um dos donos de uma concessionária aqui no Rio de Janeiro, que são judeus. Cara, a gente saiu o grupo para comer, né? Então, para comer, por exemplo, assim, tipo carne, ela comia de tudo. Carne de porco, entendeu? Não pode, só que a família dela não precisa saber. Tá? Entendeu? Então, na família, ela faz de conta, tá? Que, tá tudo bem, né? Afinal de contas, imaginou? Né? Para a família ser dona de uma concessionária, não é pouca coisa, né? Certo? Mas ela ia arrumar confusão para quê? Ela não ia poder ficar aqui no Rio de Janeiro, né? Passeando, se divertindo e tudo mais, né? De vez em quando ia lá trabalhar um pouquinho com a família, enfim, mas com a família ela não comia presunto, né? Não comia essas coisas. Ela tentava, mas eu não vou falar mais do que eu já sei, mas não tinha nada a ver com o meu dia, tá? Certo? Então, mas ao mesmo tempo a família não sabe, tá? Por quê? Porque ela precisa manter naquela consciência coletiva formada pelos familiares aquela ideia. O que foi aí? Uma barata que apareceu aí? Vocês vão matar uma consciência coletiva. Agora não precisa derrubar o centro, tá? Certo? A barata também é uma consciência coletiva. Tá? É um indivíduo. Só uma explicação aqui, hein? Ó, existe uma diferença. A barata,
certo? Como os insetos, tá? Não são indivíduos. Sabiam? Hã? Eles não são indivíduos. Eles precisam por exemplo, a formiga precisa lá, né, do formigueiro. A barata também, ela precisa, enfim. Os que são indivíduos, que passam a ser considerados indivíduos, são os mamíferos. Tá? Então, todos esses, sejam aves, sejam insetos, não são tudo coletivos. Tá? Eles precisam de um núcleo, viver a partir de um núcleo, né? Senão eles não conseguem continuar sobrevivendo. Entendeu? Então, mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque senão eu vou entrar, né? Certo? A gente vai estudar sobre isso também, tá? Então eu estou tentando hoje começar a entrar nesta questão que é a mais importante nossa, que é a parte religiosa, a parte espiritual, já que todo esse aprendizado é para a gente entender quem somos, né? Como que tudo isso funciona, tá? Até mesmo quando atuamos mediunicamente, tá? Aí a gente vai desenvolvendo, se tornando mais sensível para compreender isso tudo. Entendeu? Você conseguiu entender agora? A diferença, né? Quando eu falei da tua família, né? Daqui, de cada lugar, são consciências coletivas. E que nós nos comportamos, né? Dependendo do lugar. Dependendo do lugar, você não vai poder entrar com uma camisa sem manga. Entendeu? Por quê? Porque ali dentro existem e se alguém vê, outro dia nós fomos num centro, né, muito conhecido, que eu já trabalhei, fui lá, trabalhei muitos anos lá, e aí todo mundo vai de branco, né? Tudo bem, os trabalhadores, os médios, tudo bem, mas... E aí eu levei uma pessoa que não estava de branco, estava com uma blusa quase preta, quase negra, mas discreta, uma roupa, né, assim, tranquila. E aí alguém ali, porque sabe, né, que também médium, foi que ele meio que me dá uma bronca, né, porque que eu não expliquei para a pessoa que vai lá de branco, né? E aí eu peguei assim, olhei assim para uma outra médium que estava lá com aquelas roupas que fica grudada no corpo, sabe? Qual é o nome daquilo não? É leg, né? Como que é? É leg? Então, branca, que na verdade, cara, estava indecente, mas era branca, tá? Ninguém falou nada, você está com uma roupa indecente, não, você está com uma roupa branca, então passa, mas a forma que aquela roupa branca estava enfiada no corpo, do jeito que, né, certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês já entenderam o que eu estou falando, tá? Ela estava indecente e trabalhando mediunicamente, mas ninguém podia falar nada porque ela estava de branco. E foram dar pitaco lá, né, comigo, me dar bronca, me puxar a orelha, porque uma pessoa que eu levei, né, uma acompanhante, né, certo? Porque sabiam que estava me acompanhando, por que eu não falei para a pessoa que tinha que ir de branco? Então, a influência do ambiente, das regras do ambiente, é tão grande que a gente não pode nem culpar essa pessoa. Porque ele achou que estava certo em vir me dar essa bronca, né? Então isso já está na cabeça da influência, certo? Da consciência coletiva. Por quê? Porque foi colocado desde o princípio de suas atividades que lá deve-se estar com roupa branca. Eu estudei durante muitos anos no local, né, onde estudei a doutrina espírita durante muitos anos, e num dia eu acho que é do estudo, acho que é de quinta-feira, se eu não me engano, né? Ou era no sábado, não era de sábado, era de sábado à tarde, algo assim, não importa, faz tantos anos já que eu não lembro mais. E na época eu estava numa boa forma física, né, porque eu trabalho muito com o corpo, né, por causa da atividade do trabalho que eu faço.
Então eu estava bem de saúde, né? Sabe? Entendeu? Tipo, barriguinha trincada, né? Eu andava de bicicleta muito, enfim, estava tendo uma vida saudável, né? E, enfim. E era mais jovem, né? Agora estou ficando velho. Aí, são várias salas de estudo. Então tinha uma sala de estudo do livro dos Espíritos, uma outra sala do livro do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o outro sobre o livro dos Médiuns. Tá? A que estava coordenando o estudo do Evangelho, certo? Saiu com a sua turma, eu saí de uma outra turma, que eu não lembro, acho que era dos Médiuns, tá? Só que eu estava usando aquela roupa Momento Forte. Sabe aquela camisa Momento Forte? Tipo, e estava calor pra caramba e tudo mais. Né? E aí, essa coordenadora dos estudos ali do Evangelho me deu uma bronca na frente de todo mundo. Você, que já está aqui há tantos anos, não viu o que está escrito lá? Lá onde? Para não usar roupas assim? Você está... Né? E eu fiquei quieto, né? De boa, né? Ali, aí atrás de mim estava o vice-presidente do centro, coordenador geral dos estudos. Eu não vou ficar nominando nada, tá? Mas ele disse: vem cá, qual o problema da pele dele e da tua? Já que ela sacaneou na frente de todo mundo, ele pegou e falou, ela estava usando tipo aquele tomara que caia, mas com aquele barbantinho só aqui, tá? Sabe que ela fica só assim? Quer dizer, na verdade, por que ela pode mostrar o ombro dela e eu não? Em que eu estou agredindo? Não sei se vocês entenderam isso. Ela estava desconfortável, logicamente, porque ninguém estava olhando para os ombros dela. Não era uma pessoa que você olhasse e quisesse ficar olhando para ela. Quer dizer, além de ser uma pessoa chata, né? Certo? Desculpa, mas é. Eu tenho que ser sincero, eu não vou ser hipócrita aqui. Entendeu? Eu tenho que seguir o que está no livro dos Espíritos, ser menos hipócrita. Então, além de tentar impor uma coisa que não tinha nada a ver, certo? Ainda estava fazendo pior, porque pelo menos a minha só não tinha o ombro, só não tinha, né? O dela não, era só um fiozinho. Tá? E aí quem repreendeu ela na frente de todo mundo, ali naquele momento, foi alguém que era o coordenador geral das atividades da casa. Porque ela não poderia ter feito aquilo. Primeiro, que ela estava usando algo menor ainda. Segundo, que não era dia de atendimento do público. Ali só estávamos nós, médiuns. Tá? A Gabi lá, por exemplo, agora está usando, né, sem a manga, não está? É ofensivo? Entendeu? Só que se vier um... Ofensivo é ignorância. Sim, mas se vier uma pessoa que está com um porte físico, né? Certo? Legal, todo desenhadozinho e tudo mais, incomodou por isso. Eu sei, depois a gente comentou sobre isso. Tá? Como ela não tinha, fisicamente falando, uma condição física, né, atrativa, digamos assim, tá? Porque estava mal cuidada, né? Enfim, aquelas pessoas que são relaxadas. E aí, certo? O que é isso? É uma verdade? Não. Ela tentou usar, certo, algo que está, inclusive, com um cartaz escrito sobre isso, para que os médiuns utilizem roupas que não, né? Uma mulher não vai usar, por exemplo, uma roupa que vai gerar, né, algo nesse tipo. Você vê a diferença, né? Um lugar estava preocupado de ser roupa branca, mas ao mesmo tempo tinha uma mulher de branco, com a roupa branca, mas totalmente indecente. No outro lugar, o problema não é a roupa branca, pode ser a roupa a cor que você quiser, né? Mas existe toda uma
as pessoas estão ainda tão envolvidas nessas questões, certo? Então, isso tudo também tem a ver com o quê? Com o que se coloca de informações no ambiente. Tá? Que nós chamamos de egrégora. Mas quando você já coloca um cartaz na parede, é para que todo mundo leia e aquilo vire como sendo o quê? Faz parte do quê? Não faz parte da egrégora, aquela informação da roupa? E de não chamar atenção? É uma consciência coletiva. Aquilo influencia, só que alguns se deixam não só influenciar, como transformam aquilo em uma lei. E outros só tentam levar de boa e não vão ficar se sentindo no direito de interferir na vida do outro, como aconteceu nessa outra casa com a história do branco. Por quê? Porque a ideia de que todos lá nesse outro lugar tinham que ir de branco. Nessa outra, a história da roupa, né? A forma. Tá? Entendeu? Então, as coisas estão... Isso tudo, o que é? Consciência coletiva. Que você pode ou não se deixar influenciar ou deixar que isso interfira na tua vida. Mas eu acho que meu tempo já se encerrou. Eu acho que já estamos 5 minutos acima do tempo. Dá uma olhadinha para mim. Quanto tempo tem de gravação? 1h16. Então, está na hora de encerrar. Né? Ufa! Eu acabei me extrapolando um pouco, né? Também na forma, porque eu acho que a gente precisa deixar de ser tão autoritário, né? Ser mais suave com as coisas, entendeu? Então, aí a gente consegue conviver em qualquer lugar, né? Não existe nada certo ou errado, é que cada um está no seu tempo, tá? E quanto mais suave a gente consegue ser conosco, a gente consegue ser mais suave também com o ambiente, tá? Mas não esquecendo, nós somos influenciados sim pelos ambientes, porque cada ambiente tem a sua egrégora, tem a sua consciência coletiva, que vai se modificando também, tá? Porque tudo se transforma, tá bom? Bom, agradecendo a todos, né? Certo? E lembrando que na próxima semana vamos estar falando sobre a formação das personalidades. Boa noite a todos, obrigado, tá? Que cada um possa encontrar o seu caminho da paz. Graças a Deus.